parte mais importante aqui dessa introdução sobre indutores, né, é na relação entre a tensão e a corrente. E essa relação de tensão e corrente, ela vem diretamente aí da indução eletromagnética, ou do que a gente pode chamar da autoindutância, né? E a gente tem uma relação de tensão que é dada pela lei de Faraday, pela relação de criação ou de geração do fluxo por uma bobina, a gente chega numa relação desta forma. Então, isso aqui relaciona a tensão que a gente vai ter nos terminais desse indutor com a corrente. Depende de umas características construtivas, obviamente, do indutor, mas também depende da taxa de variação da corrente. Tá? Uma corrente que flui deste terminal neste sentido, certo? Vamos atribuir aqui um potencial positivo e negativo para a tensão e vamos chamar aqui de qual que é a tensão VL que tem nos terminais do indutor, nos dois terminais. Dado uma corrente, vamos chamar corrente IL que flui neste sentido. Tá? Então, pela lei de Faraday e Lenz complementares e pela relação lá de fluxo gerado por um indutor, né, nesse formato aqui, a tensão ela se relaciona, tensão VL no indutor, ela é dado por L, que a gente chama um parâmetro indutância, vezes a taxa de variação da corrente DI dt. Tá? Esse L é o que a gente chama indutância. É uma constante, depende das características construtivas. E ela é uma constante, é um parâmetro que indica a capacidade, a gente pode pensar dessa forma, indica a capacidade do indutor se opor à variação de corrente ou fluxo magnético. Como assim? Por que eu posso dizer que a indutância é um parâmetro que indica a capacidade do indutor se opor à variação de corrente? Ora, se a gente analisar essa relação aqui, se a corrente ela é constante, ou seja, se ela não varia no tempo, então a tensão no indutor é zero, independente do valor da indutância. Se a corrente não varia no tempo, então a tensão tem que ser zero. Né? E corrente não variar no tempo pode significar que a corrente é nula, uma corrente que é simplesmente, vamos pensar aqui, a corrente I ao longo do tempo. Se a corrente for nula, se ela é zero, ela não varia no tempo, então a derivada aqui é nula, então a tensão que vai existir nesse indutor aqui é zero. Isso tudo bem, né? Se a corrente que passa por aqui não tem corrente nenhuma, então faz sentido a gente não ter potencial. Agora, se essa corrente ela for constante, se ela for 5 amperes, pode ser 100 miliamperes, 1 ampere, 5, pode ser 50, pode ser 100 amperes, né? Pode ser 500 amperes. Se ela não varia no tempo, se ela é constante, exatamente constante, então essa relação está me dizendo que a derivada dessa corrente é zero. Então, mesmo tendo uma corrente extremamente elevada, passando por um indutor, e aí vale frisar também que esse aqui é o indutor ideal, certo? Que aqui sobre ele é feito de um material, um condutor, que não tem resistência nenhuma. Né? Então, se a variação de corrente não ocorre, mesmo sendo uma corrente elevada, a tensão que vai existir sobre os terminais desse indutor é nula. Certo? Se a corrente não varia, se a corrente é constante, a tensão é nula. Tá? Agora, o outro caso é se, hipotético, né? Se nós tentássemos forçar uma variação de corrente e no tempo, vamos dizer que em um dado instante de tempo a corrente é nula, mas a partir desse instante a gente tentasse forçar uma variação instantânea, ou seja, a corrente é zero e a corrente fosse em um intervalo de tempo muito pequeno, que tende a zero, ela pulasse para 1 ampere ou para 10 miliamperes, qualquer valor. Né? O que importa nesse sentido é, se houvesse uma variação abrupta de corrente, ou uma variação instantânea, né? No intervalo que tende a zero, o que essa relação nos diz?
que independente de qual for, se essa corrente for de 0 para 10 miliamperes ou de 0 para 1, 10 amperes, se isso acontecer num tempo que tende a zero, a derivada disso aqui tende para infinito. Então a tensão no indutor vai tender a infinito. Posso anotar aqui. Se dI dt for uma variação abrupta, isso tende a infinito. Então, fisicamente, isso seria impossível, porque nós teríamos uma tensão nos terminais que tende a um valor infinito. É impossível, fisicamente, a gente ter uma tensão gerada aqui pela variação de corrente no indutor, uma tensão que tenda a valores infinitos. Então, na prática, isso não é possível ter um valor infinito de tensão aqui. O que isso significa? Que o indutor ele sempre vai se opor a qualquer variação abrupta de corrente. Assim como a gente tinha no capacitor, a gente já vai falar sobre a analogia entre capacitor e indutor, os dois são elementos análogos em relação à tensão e corrente. Mas, por exemplo, aqui, essa relação que define a relação entre tensão e corrente no indutor, ela deixa claro que ela traduz aí um comportamento do indutor que ele se opõe à variação de corrente, à variação instantânea. Ele não permite variação instantânea de corrente. Caso contrário, teria que surgir uma tensão infinita, Isso é fisicamente impossível de ocorrer. Então, o indutor ele permite variações de corrente, mas apenas variações contínuas. Então, variações instantâneas não são possíveis. Se a corrente é zero aqui, ela tem que variar, ela tem que ter uma curvatura aqui, para poder variar. Ela tem que ter uma variação suave. Então, quanto maior essa variação aqui, maior vai ser a tensão induzida. Então, por isso que esse parâmetro indutância, a gente pode encarar ele ou ver ele como uma propriedade do indutor ou se opor à variação de corrente. Quanto maior essa indutância aqui, por menor que seja a variação de corrente, maior vai ser a tensão induzida. Então, por menor que seja a variação de corrente, se a indutância, o valor da indutância for muito alto, vai ser muito alta a tensão induzida. Porém, se a indutância for muito baixa, para uma variação, mesmo para uma variação, uma taxa de variação de corrente alta, que é a taxa de variação define a inclinação dessa curva aqui, mesmo para uma taxa de variação alta, a tensão induzida vai ser pequena. Então, é uma forma da gente ver aí o que representa essa grandeza aqui dada pela indutância. Tá? E se a gente pegar então dessa relação que a gente escreveu aqui, tá? Essa relação basicamente é a mesma que a gente definiu lá embaixo, que é só que esse parâmetro todo aqui, que é a característica construtiva da bobina, que a gente usou aqui como exemplo, é o que define a indutância L. Então, a indutância L do elemento, ela é uma constante, e ela depende unicamente das características construtivas. Qual que é o número de espiras dessa bobina elevado ao quadrado, qual que é a permeabilidade do material, a área da seção transversal dessa bobina e o comprimento dessa bobina. Lembrando que a permeabilidade aqui, no caso, ela pode ser escrita também como a permeabilidade do vácuo vezes a permeabilidade relativa do material. É mais comum aí a gente encontrar materiais tabelados aí pela permeabilidade relativa, ou μr. Tá? Então esse aqui é o valor ou a expressão para a indutância, que ela depende unicamente das características construtivas, assim como o capacitor. O capacitor também a gente tinha encontrado que a capacitância desse elemento depende das características construtivas. Qual que é a área das placas, qual que é a distância entre as placas e qual que é o material dielétrico que existe entre as placas. Aqui também, no indutor, qual que é o número de espiras do indutor, qual que é a área da seção transversal, o comprimento total desse indutor e qual que é o núcleo que é posto, qual que é o material posto lá no indutor. Isso define a indutância, que é uma constante em função do tempo. A gente assume que é uma constante, que ao longo do tempo isso não vai mudar. Claro que
ao longo de um tempo muito longo, as propriedades magnéticas dos materiais podem mudar, aquele μ pode decair, né? E aí a indutância pode variar ao longo de muito tempo, né? Mas para todos os efeitos, para a análise de circuito, a gente considera como constantes, tá? Então, esta relação aqui, deixa eu apagar as outras do lado, ela é extremamente importante. Nós termos ela, assim como no capacitor, sempre em mente, né, ao longo do curso de engenharia, tá? Que a variação da tensão no indutor ela é dada pela indutância, constante construtiva, vezes a taxa de variação de corrente. E o indutor sempre vai se opor, ele se opõe à variação de corrente. Então nós podemos também escrever aí uma relação da corrente, ou uma função da corrente, né, dado a partir dessa relação. Simplesmente aplicando aqui, então, escrevendo, vamos dizer, uma função, um comportamento da corrente no indutor, tá? Partindo então de que VL, a tensão sobre o indutor, é o produto da indutância, que é constante no tempo, vezes a derivada da corrente no indutor em função do tempo. Para obtermos aqui uma representação da corrente no tempo, né? Então nós podemos escrever, separar este elemento aqui, escrever em VL vezes o elemento infinitesimal dt é igual a indutância vezes di de L. E aí integrando de 0, no instante 0 até um instante t qualquer, e aqui, então, do instante, integrando aqui no tempo, né? E aqui integrando na corrente, então, de uma corrente I0 até uma corrente I no tempo qualquer, sendo que I0, então, é o valor da corrente no instante que estamos considerando instante 0. Né? Então, nós temos aqui que L é uma constante, podemos simplesmente inverter aqui os dois lados, né? Passar esse termo aqui para a esquerda da expressão, então a indutância é igual a integral de 1, que a gente tem aqui, já que o L saiu fora da integração, de IL é simplesmente a função IL, certo? E é isso aqui para os limites aqui desde I0, o valor I0, até o valor IL para um dado instante dt qualquer. Isso aqui tem que ser igual, então, à integral de 0 até o instante t de VL ao longo do tempo. Só que VL aqui a gente não sabe, VL também é uma função de tempo, então nós deixamos indicados aqui nessa representação e, portanto, passando a indutância para o outro lado, nós temos que desse lado aqui ficamos com IL, substituindo aqui os limites de integração, IL para um determinado instante de tempo, menos a corrente I0 no indutor, a corrente inicial no indutor para um instante de tempo determinado como 0, tem que ser igual a 1 sobre a indutância vezes a integral de 0 até t da tensão sobre o indutor em função do tempo. Tá? Então, a corrente IL para qualquer instante de tempo, a função da corrente IL para qualquer instante de tempo, ela pode ser determinada se nós conhecermos a função VL de t, certo? No indutor, acharmos uma expressão matemática, uma função, podemos fazer a integração dela para determinar então a função da corrente. E a função da corrente vai ser dada por 1 sobre L, 1 sobre L vezes a integral da tensão no tempo, mais um valor de corrente inicial que pode existir no indutor. Então, essa expressão aqui representa matematicamente a função da corrente, certo? Sobre
o indutor. Se nós conhecemos, se já nós temos então a função da tensão, é conhecida a função da tensão, o comportamento da tensão ao longo do tempo sobre o indutor, nós podemos derivar ou chegar à relação da corrente, a função da corrente, a expressão matemática da corrente, aplicando essa integral, somando mais aqui uma corrente inicial e zero que circula pelo indutor. Tá? E o que isso representa, né? Representa que a integral da tensão no tempo, à medida que existe tensão diferente de zero, né, por um dado instante de tempo, tem um produto aqui de tensão volts por segundo, por tempo. Quanto mais tempo houver tensão diferente de zero sobre o indutor, significa que a corrente ela tem um valor que está sendo aumentado, né? Ela está sofrendo um aumento da corrente, enquanto a soma, né? essa soma, que é essa integração ao longo do tempo, por exemplo, se a gente representar numa forma gráfica, se nós representarmos aqui graficamente, né? Então, uma função, o comportamento de VL, se existe uma tensão VL constante, por exemplo, né, ao longo do tempo, a corrente no indutor, nós podemos esperar que seja a integral dessa constante. Se é uma função constante, então isso significa que a corrente está aumentando linearmente, né? Existe um aumento linear da corrente aqui. Caso exista um valor inicial antes desse instante zero aqui, né? Por exemplo, isso aqui vai cruzar nesse ponto, ou seja, já existe uma corrente zero aqui no indutor. Né? Esse aqui seria o comportamento para uma tensão que é aplicada no indutor, uma tensão constante. Então, isso quer dizer que está tendo um aumento constante na corrente. Né? Isso aqui, ó, se a gente pensar o inverso, né, também se aplica. Já que a tensão é a derivada da corrente vezes a indutância, se a gente tem um aumento linear de corrente, né, a corrente está linearmente aumentando, a derivada disso aqui é uma constante, né, então a tensão vai ser constante. Agora, se a gente tiver, no outro caso, nós tivermos uma variação de tensão, por exemplo, uma variação senoidal, né, a integral da senoide aqui vai gerar um cosseno negativo. Então, a forma de onda da corrente no tempo, certo? Ela também vai ser uma senoide, porém com uma função. Se aqui é uma senoide, a integral aqui vai ser um cosseno, né? Então a corrente ela vai estar mais ou menos nessa forma. A partir do zero aqui ela vai ter um comportamento cossenoidal, né? O cosseno parte de 1 e vai variando. Então, dependendo do formato de onda que a gente tiver, eu posso apagar isso aqui antes do tempo igual a zero, né? Essas funções, essas duas funções aqui da matemáticas, elas têm que ser válidas, né? A partir dessa relação aqui que é dado o comportamento da tensão, o comportamento fundamental do indutor, né?